Bom dia, queridos e amados irmãos, amigos, pessoas que simpatizam com a palavra, pessoas que têm verdadeiro prazer em escutar, em entender. Hoje eu trago mais uma gota de sabedoria. Vai ser respondida aqui uma pergunta: é você um multiplicador ou você é um sabotador de si próprio? Em outras palavras, quando você tem uma ideia, quando você tem algo em mãos, você consegue transformar aquilo em algo que seja proveitoso para você e para outras pessoas? Ou você é aquele sabotador que, como mostra aqui a figura ao lado, prefere dormir e não produzir nada? Ou seja, enterrar a sua ideia, o seu talento. É sobre isso que nós vamos considerar hoje no livro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. É uma parábola, trata-se de uma parábola que Jesus contou, uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Yahushalaim, ou seja, Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo naquele momento lá. O versículo 12 diz assim: então Jesus disse, aí ele começou a contar essa parábola. Em amarelo está aqui: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, bem distante, para lá tornar-se rei e depois voltar. Agora em azul no versículo 13. Antes de viajar, ele chamou 10 dos seus empregados e a cada um deles deu uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem fazer com esse dinheiro até a minha volta. Quer dizer, nesse momento, ele dá um voto de confiança para 10 pessoas. Tá? Ou seja, ele entregou na mão de cada um uma fortuna, uma moeda de ouro. Mesmo nos nossos dias, é muito caro. Né? O ouro é comercializado em gramas, para vocês terem uma ideia. Então, uma moeda deveria custar uma faixa, dependendo da época também, né? Porque não é o ouro hoje não é tão concentrado como era no passado. Sabemos que todo o ouro do mundo que é encontrado, ele está nos bancos, né? Dispostos em barras, né? Mas naquela época não, era moeda circulante. Então eu calculo que uma moeda de ouro da época devia custar em torno de 800 reais até 1.200 reais. Não era para qualquer um. Tinha moeda de prata que era mais, moeda de cobre, né, que era mais em conta, a moeda de prata, né? Mas a de ouro não era qualquer um que tinha. Então, quando ele dá essa pequena fortuna na mão de cada uma das 10 pessoas, significa que ele tem confiança nelas, tem fé nelas, nesses 10 funcionários ou empregados seus. Tá? Então, aí aqui nós temos uma particularidade a respeito desse homem, né? Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão de pessoas para dizer
que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. Olhem só, tá? Não é muito diferente da época quando Samuel, o povo pediu para Samuel que já não queria mais os juízes, que queriam um rei, né? Então Samuel ficou muito triste, a ponto de ele dizer para Deus dessa forma: então nós temos aqui o exemplo aqui em 1 Samuel 8:5, quando eles, os israelitas da época, eles disseram: olhe, você já está ficando velho, disseram a Samuel, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Aí, 1 Samuel 8:6, Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Adonai, o Senhor, né? Olha a resposta de Deus em 1 Samuel 8:7. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Aí, olha aqui, ó. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Estão vendo aí, irmãos? Então isso mostra que nessa parábola, na verdade, Jesus, ou Yahusha, né, em hebraico, ele está mostrando que o povo não aceita, não queria, não aceitou no passado, não ia aceitar no presente. O povo do país odiava aquele homem, né? E por isso que o povo mandou atrás dele uma comissão para dizer para ele que não queriam ele como rei deles. Entenderam aí? Vamos ao 15 agora. O homem foi feito rei, não teve jeito. A despeito da vontade deles, mas não teve jeito. E voltou para casa. Aí ele mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. Prestem bem atenção, que isso é profundo. Isso se refere à sua vida, à minha, à nossa vida. Aí o primeiro chegou e disse assim: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Aí ele recebe-o muito bem. Ele recebe muito bem. E um elogio: você é um bom empregado. E porque você foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. Porque ele agora, como rei, ele podia, né, fazer isso. Você vai ser governador sobre 10 cidades. Vamos ao versículo 18, né? O segundo empregado veio e disse assim: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Aí ele disse: então você vai ser ganhador de 5 cidades, né? Quer dizer, ele disse também muito bem, né? Não aparece aqui, mas senão ele não daria as 5 cidades, né? Muito bem, você é um bom empregado, então você vai ser governador de 5 cidades, né? Disse o patrão. O terceiro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi, porque eu tive medo do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Quer dizer, ele não era diferente daqueles que não desejavam ele como rei, né? Esse homem, né? Se a gente lembrar aqui, ó, voltando aqui, ó. Esse primeiro foi fiel.
tá? Mas esse aqui foi infiel e ainda disse para o homem, né, que ele era um homem duro e ainda jogou essa história em cima dele, que tira dos outros o que não é seu e que colhe o que não plantou. Isso é uma mentira, tá? Mas ele respondeu, né, usando o próprio argumento desse servo. Olha o que ele diz, ó. Você é um mau empregado. Vou usar as tuas próprias palavras que tu falou contra mim para te julgar. Se você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei, aí ele dá um argumento aqui maravilhoso. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, eu receberia o dinheiro com juros. Quer dizer, além de ser um empregado mau, era um empregado burro, porque não teve a ideia de colocar o dinheiro no banco. Aí foi dito para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam, ainda tem gente ruim ainda que questiona o patrão, o rei. Disse assim, ó: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Essa passagem, irmãos, é difícil de compreender porque dá uma impressão que Deus, ele é um mau Deus, ele é um mau Senhor. É assim que julgam ele, né? Não vê que disseram aí que ele é um homem duro? Duro com quem não presta, isso é verdade. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Mas ele não tira dos outros para deixar a pessoa pobre. Ele não vai colher o que ele não plantou, né? Ele não é assim. Ele dá a todos com abundância. Mas a gente tem que entender isso aqui, ó. Você sabia que eu sou um homem duro que tiro dos outros o que não é meu? De fato, se a gente entender, e agora eu vou contar o segredo sagrado aqui. É importante que vocês entendam que ele tira dos outros algo que não é dele. O que esse escravo era? Infiel, né? Mau. Então, ele estava tirando daquela pessoa aquela coisa ruim que a pessoa tinha e que não era dele, né? Porque ele quer colher o que ele não plantou diretamente. É isso que nós temos que entender. Então eu vou colocar aqui para vocês o pulo do gato aqui, a cereja do bolo. Mas vocês veem que esses outros aqui dizem, né? Mas ele já tem 10 moedas, patrão. Aí o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora, aí é a vez de ajustar conta com o pessoal lá inimigo, né? E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Depois disso, Jesus foi adiante deles para Yahushalaim, ou seja, para Jerusalém. Agora eu quero dar o pulo do gato aqui para vocês. Uma pessoa que recebe uma bênção, tá? E que nessa bênção não reconhece a bondade, essa pessoa, a gente pode dizer que é uma pessoa que não tem o senso de gratidão.
é a pessoa que não tem o senso da fidelidade. Eles receberam igual. Não foi 10 moedas para aquele primeiro, 2, 3, 5. Foi uma moeda igual para todo mundo, mas o primeiro trabalhou mais. E por trabalhar mais, ele produziu mais. Então, aí vamos entender, porque essa palavra aqui está escondida. Né? Essa palavra aqui, ela está escondida, olha aí. Ó. Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito, aí ele não diz muito o quê? Receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será retirado, né? Então essa palavra aí, ela está escondida, tá? Mas eu estou colocando ela aqui para você. Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito senso de gratidão, porque ele deu um voto de confiança. Ele, sabe, ele colocou ali a confiança dele naqueles 10. E ele acreditava na gratidão, porque se alguém me dá um voto de confiança, me empresta R$1.000, R$10.000 para me começar um negócio, eu tenho que ser agradecido, fiel. Aqui está a fidelidade. E a pessoa vai lá e demonstra o nível, o grau da sua gratidão. E aquele primeiro transformou uma moeda em 10. O segundo em 5. Lógico, cada um tem as suas limitações, mas foram abençoados, né? E aí ele chega com aquele outro, e aquele outro fica acusando que o patrão é mau, que o patrão é isso, que o patrão é isso, né? Mas aquele que não tem, ó, vamos colocar aqui agora de volta, né, ó. Mas aquele que não tem o senso de gratidão e de fidelidade, né? Até o pouco que tem será tirado dele. Entenderam agora? E agora trago os meus inimigos que eu quero ter uma conversinha com eles, cara a cara, rosto a rosto, né? Então aí está explicado, né? É por isso que existe uma lei chamada na Bíblia, né, de lei da semeadura. Para nós aqui no mundão aqui é chamada de lei da atração, né? A lei do retorno é a mesma coisa, palavras diferentes, né? Então hoje não é diferente. Algumas pessoas da mesma maneira, da mesma forma, acusam ao Altíssimo de ser injusto. Como assim? Nós temos aqui Deuteronômio 10:14. Os mais altos céus são de Iá, o Adonai, ou seja, Iá, o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas dizem que quando Deus tirou aquela terra de Canaã, dos invasores que foram para lá, eles sabiam que aquela terra tinha destinatário. Aquela terra, ela foi designada para o povo dele. Se ele é o dono da terra, igual vocês aí que me escutam, se vocês têm um carro, uma casa, vocês vão dar para o filho de vocês como herança. É de vocês, vocês dão a quem vocês quiserem. Se os filhos não prestarem, vocês vão dar para os empregados, né? Então as pessoas questionam que Deus tirou de Canaã todos aqueles povos que viviam lá, mas eles invadiram o que não era deles, né? Aquela terra não era deles, eles invadiram. O mundo é grande, o mundo é gigante, mas eles queriam a terra que Deus tinha destinado a seus filhos. E aí dizem que Deus matou milhões de pessoas e tudo mais. Infelizmente o mundo é assim. A gente prefere atirar pedras em quem produz. A gente prefere tirar pedras em quem procura
trazer benefícios, né? Então a gente tem que entender que os mais altos céus pertencem a Iá, aquele que a gente diz assim, aleluia. Esse Iá aí é o Todo-Poderoso. E alelo significa louvor. Então, quando a gente diz aleluia, a gente está dizendo louvado seja Iá, o Todo-Poderoso, o Adonai, o Senhor. Então, se a Ele pertence a terra e tudo que nela existe, Ele dá a quem quiser. Ele é Deus, Ele é legislador, Ele é juiz, Ele é executor, mas Ele não é injusto. Isso Ele não é e nunca vai ser. Obrigado, irmãos, por tudo, por toda a atenção de vocês. É uma lição linda. Muito obrigado. E que a bênção de Iá seja sobre todos vocês, em nome do seu amado filho Yahushua, conhecido por nós aqui como Jesus, o Salvador, o Cristo.